irmãos, como o livro de Atos dos Apóstolos, ou melhor dizendo, o livro de Atos de Cristo ressuscitado, através do seu Espírito Santo, por intermédio dos apóstolos, atos e ensinos de Cristo, é um livro inusitado, um livro único no Novo Testamento. Nós temos várias cartas lidando com questões específicas, circunstanciais, nas várias igrejas, naquele primeiro século da igreja cristã. Nós temos também 4 evangelhos relatando a obra e os ensinos, os atos e ensinos de Cristo, enquanto ele esteve conosco em carne, assumindo a nossa natureza humana, como nosso Messias. Mas nós temos apenas um livro de Atos dos Apóstolos. E isso torna praticamente cada passagem do livro de Atos especial, particularmente interessante e, num certo sentido, quase única. Tem sido assim com as porções que nós temos lido até agora, descrevendo a ascensão do Senhor Jesus, a sua promessa de que os seus apóstolos receberiam poder, ao descer sobre eles o Espírito Santo, eles seriam testemunhas, o próprio derramamento do Espírito, a primeira pregação nessa era do Espírito Santo pelo apóstolo Pedro, que estivemos considerando, a reação da pregação de Pedro naquela multidão que ouviu a pregação do apóstolo Pedro. E mais uma vez nós temos diante de nós um desses textos singulares e importantes, porque trata-se de um retrato, nós podemos chamar assim, da igreja primitiva logo no seu início. Trata-se de uma fotografia que nos dá um pouco do contexto, do pano de fundo, vamos dizer assim, da paisagem ao redor ali da igreja, do efeito ali da igreja na vida das pessoas ao redor. Nos descreve o culto e a vida na igreja primitiva. Eu diria até mais do que uma fotografia, quase um raio-x, porque descreve um pouco também da alma daqueles primeiros crentes ali, naquele momento, logo no iniciozinho da história da igreja do Senhor Jesus. Nós encontramos alguns outros relatos desses, quase que como dividindo algumas seções no livro de Atos. Nós temos pequenos sumários ou algumas fotografias descrevendo em termos gerais o culto e bem como a vida, e também podemos dizer assim um pouco da alma daqueles primeiros membros da igreja de Cristo. E aqui nós temos um texto como esse. Eu quero reler o texto com os irmãos. É tão curto e tão descritivo, e pedir que os irmãos tentem imaginar um pouco da vida e do culto ali na igreja primitiva. E perseveravam na doutrina dos apóstolos e na comunhão, no partir do pão e nas orações. Em cada alma havia temor. E muitos prodígios e sinais eram feitos por intermédio dos apóstolos. Todos os que creram estavam juntos e tinham tudo em comum. Vendiam as suas propriedades e bens, distribuindo o produto entre todos, à medida que alguém tinha necessidade. Diariamente perseveravam unânimes no templo, partiam pão de casa em casa e tomavam as suas refeições com alegria e singeleza de coração, louvando a Deus e contando com a simpatia de todo o povo. Enquanto isso, acrescentava-lhes o Senhor dia a dia os que iam sendo salvos. Portanto, nós temos aqui, irmãos, esse retrato, essa descrição breve do culto e da vida
e mesmo dos efeitos desse culto e dessa vida da igreja primitiva nas pessoas ao redor. Quero chamar a atenção dos irmãos, antes de comentar esse texto, que quando nós estamos estudando o livro de Atos, necessariamente nós temos que ter alguns cuidados. Eu procurei ressaltar isso quando, logo no início do estudo do livro, aquele primeiro estudo introdutório ao livro. Porque nós estamos nesse período peculiar da história da igreja. Nós estamos aqui exatamente nesse momento em que o Senhor Jesus, havendo ressuscitado, e havendo dado instruções aos seus apóstolos, e havendo sido assunto aos céus, recebeu toda a autoridade da parte do Pai, e derramou e cumpriu a promessa do Pai, derramando o Espírito Santo e, observem bem, inaugurando uma nova era. E nós não podemos perder de vista essa peculiaridade desse momento particular na grande história da redenção, em que nós estamos diante daquele momento, daqueles primeiros momentos, logo após a inauguração de uma nova administração do Pacto da Graça, ou de uma nova etapa, de uma nova fase na história do Senhor Jesus, com características peculiares, específicas, e que iriam distinguir a Igreja de Cristo na dispensação da graça daquela forma que ela tinha anteriormente na antiga dispensação, no Antigo Testamento. É claro que agora não vai mais haver lugar para sacrifícios cruentos, porque o Cordeiro Pascal, que aqueles sacrifícios cruentos do Antigo Testamento tipificavam e apontavam, já veio, já realizou a sua obra. Não temos mais um templo, um local específico para adorar, como havia na antiga dispensação. Onde devemos adorar? Em Jerusalém ou Gerazim? Jesus disse, olha, essa pergunta é obsoleta. Nós adoramos tanto em Jerusalém como em Gerazim. Nós podemos adorar em qualquer lugar, porque nós adoramos em espírito e em verdade. E, portanto, quando nós estudamos o livro de Atos, nós temos que ter em mente que nós estamos aqui nessa fase de transição entre a igreja na antiga dispensação e a igreja na nova dispensação da graça. Tanto é que nós vemos aqui os apóstolos ainda indo para o templo, louvando a Deus no templo, orando no templo, ainda se reunindo no templo, e o templo seria destruído, e não mais haveria aquela possibilidade de cultuar segundo os moldes em que o povo de Deus cultuava a Deus na antiga dispensação, com aqueles incensos, com aqueles sacrifícios, com aquelas ofertas, com a observância daquelas festas religiosas judaicas, daqueles dias especiais judaicos. Isso tudo passaria, porque foi cumprido quando o Senhor Jesus veio a esse mundo, morreu na cruz, como o Cordeiro Pascal que tira o pecado do mundo, foi assunto aos céus e derramou o Espírito Santo, inaugurando assim essa nova era do Espírito, essa nova dispensação da graça. Portanto, o que nós temos aqui é uma fotografia, não de uma igreja, vamos dizer assim, madura, mas é uma fotografia de uma igreja no nascedouro, nascente. Ali, dando os primeiros passos. Nós não estamos aqui diante de uma fotografia de uma família já crescida, né, bem amadurecida, os filhos aí, nós nos reunimos já na fase dos 30, 40 anos. Não, nós temos aqui a fotografia de uma igreja nascendo, de uma igreja dando os seus primeiros passos.
E penso que é assim que nós devemos olhar para essas descrições da igreja primitiva. Não simplesmente como se fosse alguma coisa absolutamente perfeita e que deve conformar, nós devemos nos conformar exatamente aquilo que é descrito aqui. Vou explicar depois por quê. Porque nós devemos levar em consideração esse progresso, esse desenvolvimento na história da igreja e na grande obra da redenção. A igreja passaria por concílios. Aqui no livro de Atos nós vamos ver os representantes das igrejas se reunindo para resolverem problemas que estavam surgindo. Quando nós lemos as cartas do apóstolo Paulo, nós vamos ver que a igreja passou por diversas dificuldades, problemas. Ninguém tem uma ideia romântica de que a igreja primitiva era a igreja perfeita. As cartas do Novo Testamento não nos permitem chegar a esta conclusão. Havia problemas das mais variadas ordens, e quem quiser ter uma noção dos problemas, basta ler uma carta, a carta que o apóstolo Paulo escreveu à igreja de Corinto. Mas em cada carta escrita, tratando de circunstâncias específicas nas igrejas, nós vamos encontrar problemas sendo tratados e cuidados e considerados. E nós vemos que a igreja, portanto, não é de maneira nenhuma, não era na igreja primitiva uma igreja perfeita. Na verdade, sequer ela havia alcançado ainda aquela forma em que ela deveria funcionar de uma maneira permanente até a vinda do Senhor Jesus. Ainda iria surgir a instituição dos presbíteros, dos diáconos, as funções iriam sendo, e os ofícios seriam ainda melhor especificados pela orientação de Cristo mesmo, através dos seus apóstolos inspirados. Mas, se por um lado, nós não devemos ver aqui um retrato, considerar esses retratos da igreja primitiva, como já o retrato de uma igreja madura, de uma igreja permanente, aqui nós temos a beleza de uma igreja infantil, inocente. Não sei se os irmãos têm a mesma impressão que eu tenho. Nós temos a beleza da ingenuidade, a beleza da pureza, a beleza daqueles primeiros momentos que caracteriza, por exemplo, as nossas vidas como convertidos em Cristo. É claro, quando nós nos convertemos a Cristo, os primeiros momentos, os primeiros meses, os primeiros anos da vida cristã, nós não alcançamos a maturidade espiritual, longe disso. Nós temos um longo caminho a andar. Nós não estamos maduros ainda, é claro que não. Mas aquela paixão, aquele fogo, aquela experiência de convicção da nossa iniquidade, do nosso pecado, e ao mesmo tempo aquele encontro, o frescor do encontro com a graça de Deus em Cristo, de tantas bênçãos espirituais que nós desfrutamos dele, é uma coisa bonita de se ver num novo convertido. Não é? Novo convertido. Mesmo na igreja eu vejo novos convertidos, chegam com a Bíblia debaixo do braço e alegre e tal, e quase não faltam reuniões. Eu não estou de maneira sugerindo que isso não deveria ser assim o resto da vida. Isso deve ser assim o resto da vida. Na verdade, a vereda dos justos é como a luz da aurora, vai brilhando mais e mais até ser dia perfeito. Nosso compromisso com o Evangelho, a nossa frequência aos cultos, a nossa assiduidade mesmo nessas reuniões, na leitura bíblica, o nosso amor por Cristo, a nossa paixão pelo Evangelho, nosso compromisso com o Reino de Deus deve avançar e crescer à medida que o tempo passa. Mas é claro que vai crescer no contexto de maturidade espiritual na medida que o tempo vai passando. Assim como na vida física, uma criança vai amadurecendo e vai crescendo e vai vivendo uma nova e característica e apropriada fase na vida. É assim com as crianças. Eu particularmente, no que diz respeito a isso,
Quanto mais as crianças vão crescendo, mais eu gosto dessas fases, sabe? A Laís prefere as crianças pequenininhas, assim, como muitas vezes as mães preferem, né? 1 ano, 2 anos, 3 anos. Eu prefiro da fase que já passou das fraldas, daquelas coisas. E à medida que vai passando, eu vejo que cada idade tem a sua beleza. Eu ouvia muito falar sobre adolescente, é muito complicado, muito problemático, muito difícil. Eu não vejo assim. Eu vejo cada idade, cada fase com a sua beleza própria, apropriada à idade, à fase. E assim também é com a Igreja de Cristo. E penso que essa visão é uma visão madura. E isso nos ajuda a discernir melhor e serve de preventivo contra tolices às vezes, contra bobagens às vezes, que surgem, ideias tolas às vezes, que surgem no meio da igreja cristã. É verdade que a igreja tem fases de deterioração, mas o que eu quero ressaltar para os irmãos é que nesse retrato aqui, nós devemos estudá-lo e aprender com ele, tendo em vista essas coisas que eu estou mencionando aos irmãos. Aqui estão aquelas pessoas recém-convertidas, aqui estão quase 3 mil pessoas, entre homens, mulheres, jovens, crianças, que foram adicionadas à Igreja de Cristo através da pregação de Pedro, como nós vimos aqui no domingo passado, pregação que apunhalou o coração deles e pregação que fez com que eles inquirissem acerca daquilo que deveriam fazer e foram instruídos por Pedro nesse sentido, a se arrependerem, a serem batizados e receber aquela promessa de remissão de pecados, recebimento do Espírito Santo e instruções, e dentre as instruções Pedro focaliza a necessidade deles serem salvos de uma geração perversa. Quando nós passamos para esse outro ato desse drama aqui, dessa história real, narrada por Lucas, nós vemos essa fotografia agora da igreja primitiva, e especialmente esse resumo que nós encontramos aqui no versículo 42. Eu tomo como resumo da porção que eu li. Eu tomo o versículo 42 mais ou menos como um resumo do verso 42 ao verso 47, e quero comentar esse texto seguindo esse resumo que nós encontramos aqui, estas marcas principais da igreja, descritas aqui no versículo 42. E perseveravam na doutrina dos apóstolos, e na comunhão, no partir do pão e nas orações. E em cada alma havia temor, e muitos prodígios e sinais eram feitos por intermédio dos apóstolos. Todos os que creram estavam juntos e tinham tudo em comum. Vendiam as suas propriedades, bens, distribuindo o produto entre todos à medida que alguém tinha necessidade. Diariamente perseveravam unânimes no templo, partiam o pão de casa em casa e tomavam as suas refeições com alegria e singeleza de coração, louvando a Deus e contando com a simpatia de todo o povo. Enquanto isso, acrescentava-lhes o Senhor dia a dia os que iam sendo salvos. Estou lendo já pela 3ª vez o texto. Eu li diversas vezes o texto na semana para poder ter a visão mesmo daquilo que estava acontecendo ali, desse retrato que Lucas quis passar da igreja primitiva. Portanto, irmãos, vamos considerar um pouco mais esse texto, vamos olhar para esse retrato, que, como eu disse, ainda pega um pedaço do contexto lá fora e vai lá fundo como uma ressonância magnética e nos dá quase que uma visão aqui, uma chapa da alma mesmo ali da igreja primitiva. E vamos olhar para essa igreja nascente, incipiente, com a beleza de um infante, uma criança, com toda a sua pujança, com todo o seu vigor, e ao mesmo tempo com cuidado, não é, que devemos ter, sabendo que ainda não estamos diante de um retrato de uma igreja madura, mas diante de um retrato de uma igreja em desenvolvimento. E quando nós olhamos para esse retrato, irmãos, e vemos essa descrição aqui do culto e da vida primitiva,
conforme descrito aqui, especialmente no verso 42, eu vou comentar o texto todo, mas com base nesses versículos, seguindo esse esquema mesmo que Lucas nos dá aqui, nós vemos que 4 coisas marcavam o culto e a vida na igreja primitiva. Era a perseverança na doutrina dos apóstolos, observem, na comunhão, no partir do pão e nas orações. Isso era a marca da igreja primitiva. Era uma comunidade perseverante na comunhão, na doutrina dos apóstolos, no ensino apostólico, perseverante na comunhão, no partir do pão e nas orações. Quero comentar isso um pouco de trás para frente, para ver se a gente chega quase num ápice, num clímax. Observem que a igreja perseverava em oração. Ela continuava em oração. Como ainda estava naquele período em que aqueles judeus convertidos agora ao cristianismo estavam, vamos dizer, passando daquela fase da igreja no Antigo Testamento para a fase da igreja na Nova Dispensação, nós vemos que eles ainda oravam também no templo. Lá eles não viam o cristianismo como uma nova religião, eles viam o cristianismo como o cumprimento da religião do Antigo Testamento. O Messias prometido havia vindo, e as mudanças que estariam ocorrendo, elas seriam decorrentes da natureza mesmo da obra que Cristo realizou na cruz. E eles, portanto, iam para o templo e perseveravam unânime nas reuniões normais no templo, no culto, nos cultos que estavam ali no templo, e nos sacrifícios da tarde, quando os incensos eram oferecidos, as orações eram oferecidas, eles ainda estavam indo lá e ainda estavam ali orando lá como os judeus faziam. Mas ao mesmo tempo eles estavam começando a se reunir, não apenas no templo, mas eles estavam começando a se reunir nas casas dos membros da Igreja de Cristo. Nas casas maiores, provavelmente, dos membros. Evidentemente não daria para comportar todo mundo numa casa só. Pelo menos tinha 3.000 e tantas pessoas já aí. E era difícil uma casa comportar todo esse grupo de pessoas. Mas é evidente que o retrato é que ali estavam aquelas pessoas, e ali estavam aqueles que tinham as casas maiores, e eles iam ali se congregando pelo que estava mais próximo, provavelmente. Alguns sugerem que o elemento catalisador ali daqueles grupos seria o próprio idioma, a própria língua, porque havia pessoas ali que falavam em vários, que tinham provenientes de idiomas diferentes, mas a maioria das pessoas provinha de idioma diferente, eram judeus nascidos em outras nações, mas que também falavam o hebraico. Mas o fato é que, tenha sido qual for o critério, provavelmente lá estavam eles se reunindo também para orar nas casas em que eles estavam, em grupos, em como eles se encontravam ali, nas casas naquele primeiro momento, da igreja primitiva. Continuando a fazer aquilo que eles vinham fazendo. Antes eles vinham orando, antes eles vinham se reunindo lá, e naqueles primeiros momentos, observem esse retrato da igreja nascente, da igreja incipiente. Ainda não haviam pastores, ainda não havia diáconos, a igreja ainda não estava devidamente organizada e instituída. Nós vamos encontrar essa instituição nas cartas, especialmente nas cartas gerais, a Tito, a Timóteo, as instruções acerca do que eles deveriam fazer para estabelecerem a igreja de uma maneira permanente, porque os apóstolos passariam, e a igreja ficaria, e ela teria que ter uma forma de governo, de administração e de vida autossustentada ali até que Cristo voltasse. Mas nós não estamos nessa fase, e o que nós vemos aqui é aquela multidão de pessoas que havia se convertido, e havendo se convertido, eles então estavam se reunindo ali de casas em casas, e um dos propósitos pelo qual eles estavam fazendo isso era
para fazer aquilo que eles já vinham fazendo: orar. Orar e buscar a graça de Deus, recorrer ao trono da graça. Eles sabiam que o Cristo deles havia ressuscitado. Muitos viram o Senhor Jesus ascender aos céus. Eles tinham perfeita consciência de que eles estavam vivos, que ele estava vivo. O Senhor Jesus mesmo havia ensinado que eles deveriam orar e como orar, e eles agora usavam desse recurso que Deus colocara à disposição deles, de continuar intercedendo a Deus, orando a Deus, em nome do seu Filho, ali assistidos pelo Espírito Santo que havia sido derramado, e colocando diante de Deus as necessidades, as lutas, as tribulações, como nós vamos vê-los reunidos em outros momentos, orando que Deus libertasse das perseguições e assim por diante. E lá estava, portanto, a igreja fazendo aquilo que a igreja sempre deve fazer. Nós não temos nenhuma dúvida. A oração é um elemento de culto. É um elemento fundamental de culto. É um elemento tão fundamental que em qualquer tipo de culto ela está presente. Seja no nosso culto individual, seja no nosso culto doméstico, seja no nosso culto solene, público, quando nós nos congregamos para adorar a Deus, louvar a Deus e sermos instruídos, confortados e consolados e admoestados pela pregação do Evangelho. E a igreja fazia isso. O Espírito Santo veio, a igreja orava antes, e quando o Espírito Santo veio, a igreja, é claro, continuou a orar, agora já contando com a intercessão bem abundante mesmo do Espírito Santo ali no meio deles, porque eles estavam de fato cheios do Espírito Santo e esse vigor estava presente ali na igreja. Mas além da oração, vindo de trás para frente, aqui no versículo 14, nós temos, no versículo 42, nós temos o partir do pão. O partir do pão é um termo técnico usado na época para designar o que hoje nós chamamos de comunhão, a ceia do Senhor. Se os irmãos forem ler lá em Lucas mesmo, capítulo 22, não lembro bem o versículo, Lucas lá no capítulo 24, na própria instituição da ceia do Senhor, essa terminologia usada, o partir do pão, Jesus parte o pão, e essa simbologia de partir do pão, simbolizando o corpo de Cristo partido na cruz do Calvário em nosso lugar, relembrando aquilo que era tão querido, que eles eram testemunhas da morte e da ressurreição do Senhor Jesus, era ali praticado pela igreja, claro, no templo não daria para fazer isso, mas de casa em casa. E ali, então, de casa em casa, eles não apenas partiam o pão, ou comiam o pão e o vinho, e bebiam o vinho, simbolizando e selando a morte do Salvador, a morte do Senhor Jesus Cristo, e ao mesmo tempo apontando para a segunda vinda dele, apontando para a comunhão que eles tinham no corpo de Cristo, e a comunhão que existia entre eles, como membro da igreja do Senhor Jesus, mas eles também, como era comum na igreja primitiva, ceiavam junto, participavam das refeições juntos, era o agape, a festa do amor, e era comum na igreja primitiva, especialmente naquele momento inicial, quando eles estavam juntos, eles também faziam as suas refeições juntos. Lembrem que o Senhor Jesus transformou a Páscoa na ceia do Senhor, e a Páscoa era uma refeição. Então essas coisas naturalmente vinham juntas, a refeição, e da refeição o partir do pão, o ato simbólico, e o beber do vinho, simbolizando a morte de Cristo, o sacrifício de Cristo na cruz do Calvário, a nossa união lá com Ele, o nosso ingresso na igreja visível do Senhor Jesus. Então, é natural que fosse até certo ponto assim. Não apenas ali nós tínhamos, de casa em casa, eles estavam se agrupando e se reunindo para partirem o pão, relembrando a morte do Senhor Jesus, mas também para tomarem as suas refeições. E ali não é difícil que eles juntassem ali as mesas botassem mesas maiores nas congregações domésticas, nas pequenas sinagogas, nas casas, não é? Que era isso que as casas se tornavam naquele momento. E ali eles tomavam a refeição e eles então continuavam perseverando a cada dia do Senhor
provavelmente, certamente, participando da ceia do Senhor, partindo pão, bebendo vinho e relembrando aquilo que o Senhor Jesus havia anunciado. Eles haviam testemunhado a morte expiatória dele na cruz do Calvário. Mas, além disso, uma das coisas que mais chama a atenção desse texto é a perseverança deles na comunhão. Comunhão aqui não é a comunhão, não é o termo técnico que nós usamos para comunhão, a ceia do Senhor, mas é a comunhão cristã. E evidentemente que isso faz parte, e é um elemento de culto, num certo sentido, e faz parte de qualquer culto, essa comunhão cristã. Nós professamos isso até no credo apostólico. Nós cremos na comunhão dos santos. E na igreja primitiva, uma das coisas que ressalta, irmãos, é exatamente a intensidade dessa comunhão que havia entre os irmãos em Cristo. Eu quero chamar a atenção dos irmãos para isso. Observem que eu tratei da semana passada da reação do povo à pregação do apóstolo Pedro, indicando que ali nós tínhamos, na verdade, como é que as pessoas são salvas. A pregação do Evangelho, ouvem, recebem, são convencidas do pecado, são apunhaladas no coração, e então buscam instrução, e são instruídas nesse sentido, e se arrependem, e são batizadas, têm remissão de pecados, e então passam a viver ali de maneira agradável a Deus. Mas uma das coisas enfatizadas ali, dentre as instruções que Pedro deu, era que eles deveriam se salvar dessa geração perversa. E observem o contraste aqui, irmãos. E não é um contraste, na verdade, é um complemento. Isso é peculiar na vida da igreja. E não vamos tratar... Esse retrato aqui, essa descrição não serve apenas como um retrato da vida institucional da igreja naquele início, mas serve como um retrato também das coisas gerais que marcam aqueles que são crentes em Cristo e que experimentaram o lavar regenerador do Espírito Santo e que foram transformadas em novas criaturas. Olha o complemento. Salvai-vos dessa geração perversa, a comunhão dos santos. Isso é a igreja. A igreja é isso. Aquela comunhão anterior, aquela comunhão antiga, aquela geração perversa com a qual nós comungávamos e da qual nós precisamos nos salvar da influência dela, nós saímos daí. Mas nós não apenas saímos aí e ficamos dispersos, isolados. Não, a igreja é uma comunhão. A igreja de Cristo não é templo. A gente não pode nunca pensar nesses termos. Hoje se fala muito em igreja como templo, mas a igreja de Cristo não é templo. A igreja de Cristo é essa congregação de pessoas salvas pela graça de Deus, que se congregam ali, que são expostas à pregação do Evangelho e aonde os ministérios são realizados para a edificação da igreja e para a glória de Deus. E, portanto, isso é extremamente importante. Eu quero chamar a atenção dos irmãos. É marca de um crente, na verdade, genuíno, verdadeiro. O crente ora. O crente participa da ceia do Senhor. Como é que ele é crente e ele não vai participar da ceia? Como é que ele é crente e ele não vai participar daquilo que Jesus ordenou que nós devemos participar como símbolo do nosso ingresso na igreja visível e como símbolo, em última instância, da nossa união do corpo de Cristo, como sendo um só corpo de Cristo. A igreja, o crente faz isso, claro. Se alguém de nós, como ladrão na cruz, se converteu ali na última oportunidade, não teve tempo nem de participar da ceia do Senhor, isso não vai mudar em nada o estado dele. Mas o crente em Cristo ora. O crente em Cristo participa da ceia do Senhor. E o crente em Cristo desfruta da comunhão dos santos. E é uma marca, irmãos, aqui que nós vemos na igreja, é isso. Sai e entra.
nós nos livramos de uma geração perversa. Mas nós não nos tornamos simplesmente monges ou ascetas ou coisas assim, não. Nós ingressamos aqui na comunhão dos santos. E a igreja é isso. Aqui e ali nós encontramos pessoas, eu já encontrei algumas que dizem assim, não, eu sou crente, mas eu sou sou crente assim, daquele tipo que não vai para a igreja, não. Sou crente, mas sou crente na minha maneira de ser. Né? Eu sou crente na minha casa. Esses que vão para a igreja são até um mundo de hipócritas, né? Que vão ali, erram e tudo. A gente encontra pessoas dizendo isso. Pessoas que reivindicam serem crentes, mas ao mesmo tempo vivem sem comunhão dos santos. Ou quando muito vêm à igreja, entram uma vez por semana, no sábado e domingo de manhã, se possível for, ou à noite, uma só vez, e olhe lá. E pensam mais ou menos assim, quanto menor for a dieta de culto de pregação, melhor. Como se estivessem querendo emagrecer, espiritualmente falando. Eu não sei se os irmãos... Quem teve a oportunidade de frequentar a igreja antes de ser convertido, como eu tive e outros tiveram, sabe muito bem o que é a gente ir para a igreja pensando assim, mas que não demore. Tomara que hoje o pastor não fale muito, pregação seja bem curtinha para acabar logo isso e vai embora. Mas a gente vai, né? Porque às vezes é costume, tradição, aquelas coisas todas. Mas se vocês não conheceram isso, eu conheci, né? Bom, também tinha algumas razões para isso, mas independentemente das razões, com razão ou sem razão, o coração não convertido, ele quer que quanto menos culto, melhor. E quanto mais curto for o culto, melhor ainda. E a pregação for pequenininha, aí então que o culto é bom. Eu espero que vocês não se sentam assim, porque se vocês se sentem assim, dificilmente você é crente em Cristo. Ou ainda, a gente vê isso aqui e ali, pessoas que até vêm para a igreja, pode até vir domingo de manhã, domingo à noite, quarta-feira dificilmente, para reunião de oração, sábado muito dificilmente também. E tem uma característica interessante, acabou o culto, pernas para quem te quer. Né? Chega na hora e sai logo na hora, ninguém nem conhece. É possível que a pessoa venha aqui, passe um ano vindo aqui, ninguém nem conhece. Porque entrou, do jeito que entrou, sai logo. Eu dou um desconto aí, eu sei que nem todos têm a mesma natureza. Eu sei que pessoas são mais extrovertidas, e essas então, independentemente do estado do coração e da alma, vão aí conversar com todo mundo e vão, tudo bem. E as pessoas mais introvertidas, mais tímidas, têm mais dificuldade de fazer isso e até foge mesmo, não por questões espirituais, mas por questão de temperamento. Mas dado o desconto, comparem, irmãos, esse retrato da Igreja de Cristo ali. Eles estavam juntos. Eles tinham tudo em comum. Eles perseveravam juntos. Eles não apenas se salvaram de uma geração perversa, mas imediatamente eles descobriram: esse é o meu povo. Nós temos o mesmo Salvador, nós temos o mesmo destino, nós cremos na mesma salvação, nós temos um só Senhor que morreu por nós na cruz. Nós falamos a mesma língua. Corre entre nós não o mesmo sangue, mas o mesmo Espírito. E é mais forte do que o mesmo sangue. Eu sei que a união familiar, os laços familiares são laços fortes. Não é? Mas o laço que une crentes em Cristo é mais forte do que laço familiar. É o Espírito de Deus que habita no coração de um e de outro. A linguagem é a mesma, o propósito é o mesmo, a maneira de ver a vida é a mesma.
Outrora, a nossa maneira de ver a vida não tinha nada a ver com vida eterna, não tinha nada a ver com salvação. E falar de coisas espirituais até nos deprimia. Ou nós fugíamos disso, porque era de falar de coisas que nós não conhecíamos. E falar de coisas que, na verdade, nós temíamos. Mas o retrato que a gente vê aqui é: salvai-vos dessa geração perversa. E nós vemos aquele povo junto, adorando a Deus, orando ao Senhor, partindo o pão juntos, e congregados ali juntos. Isso é marca da Igreja de Cristo, é uma marca, a marca de um crente genuíno. O crente genuíno, esse é o povo dele, em primeiro lugar, é a Igreja de Cristo, aqueles que foram salvos pelo mesmo sangue, que tem o mesmo Salvador, que tem o mesmo Espírito, que acalentam a mesma esperança da glória, sabem que vão viver juntos eternamente e, portanto, eles querem estar juntos. E eu não consigo entender um crente que não quer, um crente que adota uma dieta mínima de culto e de pregação para a sua subsistência, podendo estar presente e desfrutar da comunhão dos santos. Observem, irmãos, que isso não é nem só uma marca da igreja primitiva. Se os irmãos forem ver períodos como na Reforma, período de revezamento espiritual e períodos em igrejas saudáveis mesmo, os irmãos vão ver que isso é uma realidade. Nós vamos dar um desconto aqui. A igreja estava nascendo, a igreja estava incipiente, a igreja estava ali de casa em casa. Não precisa ser a mesma coisa, e eu digo que nem dá para ser a mesma coisa. Na verdade, se os irmãos forem continuar a ler o Novo Testamento, vão ver que no próprio Novo Testamento a prática mudou. Os irmãos não vão ver mais a igreja ali todo dia junto, partindo o pão de casa em casa. Mas os irmãos vão ver a igreja ali sempre reunida em oração, nas ocasiões que Deus deu oportunidade, cultuando a Deus, a palavra de Deus sendo pregada, orando a Deus, partindo o pão e desfrutando juntos dessa comunhão. E a comunhão era tanta, e eles se reuniam ali para prestar culto a Deus e para adorar a Deus, e para desfrutarem mesmo dessa comunhão, num sentido, que eles chegaram ao ponto, naquele primeiro momento, de até atentando para a necessidade dos outros, naquela circunstância específica, venderem as suas propriedades. Provavelmente aqui não significa que todo mundo vendeu tudo o que tinha, porque senão não tinha nem casa em casa para se reunir, né? Claro que, provavelmente, o que nós temos aqui o excesso que alguém tinha, as coisas a mais que alguém tinha, um crente tinha, vendia e assim supria a necessidade do outro, quando havia necessidade para ser suprida, trazia-se aos pés dos apóstolos, como nós vamos ver depois ainda, e então eles supriam as necessidades que surgiam, de tal maneira que não havia nenhum necessitado no meio daquelas 3.000 e tantas pessoas, depois 5.000 pessoas, e a igreja foi crescendo, porque eles tinham essa necessidade suprida, e eles ali tinham aquela vida mais ou menos quase que comunitária, procurando estar juntos o tempo que podiam, e adorando a Deus e louvando a Deus, não apenas no templo, mas nas casas, e suprindo as necessidades uns dos outros à medida que tinha necessidade, como lemos aqui no versículo 45, vendiam as suas propriedades e bem, distribuindo o produto entre todos à medida que alguém tinha necessidade. Eu quero sugerir aos irmãos que isso não é um modelo para hoje. Aqui e ali os irmãos ainda encontram a tentativa de grupos de crentes, eu creio que a maioria das vezes sinceros, de se estabelecerem em comunidades para poderem viver mais ou menos reproduzindo essa vida comunitária que nós encontramos aqui nesse retrato logo no início da igreja cristã. Mas eu quero sugerir aos irmãos que isso não é um modelo para ser seguido necessariamente, a não ser em circunstâncias especiais. E eu digo isso porque se os irmãos forem ler o resto do Novo Testamento, os irmãos não vão mais encontrar isso.
Os irmãos vão ver o apóstolo Paulo e os demais apóstolos organizando a igreja, instituindo a igreja, os evangelistas trabalhando sob a orientação apostólica, sendo orientados a elegerem diáconos, a elegerem presbíteros, a levantarem ofertas para atender às necessidades, e a igreja ali se organizando, se arrumando, na verdade, para poder existir depois que os apóstolos fossem chamados para a glória. Que essa venda, por exemplo, não era proibida, não era alguma coisa assim que todos teriam que fazer, obrigatória, é claríssimo que, no caso que nós ainda vamos considerar de Ananias e Safira, quando eles venderam um campo que tinham, uma propriedade que tinham, e eles então disseram que tinha vendido por X, mas na verdade tinham vendido por mais, querendo passar por crentes muito liberais, liberalidade no sentido de liberalidade de dar e tudo, e deram lá o recurso. E aí Pedro disse para ele: olha, por que vocês permitiram que Satanás enchesse o coração de vocês? Isso era de vocês não precisavam vender. Vocês venderam o que quiseram, estava no poder de vocês. Então, mas por que vender e vir com essa falcatrua e dizer que está dando o valor do campo, quando na verdade não estava dando o valor do campo, mentindo ao Espírito Santo? Mas claramente nesse episódio nós podemos observar que não era alguma coisa compulsória, não era alguma coisa obrigatória, era uma coisa voluntária, da graça mesmo. O ensino do Novo Testamento o apóstolo Paulo dá mais tarde, que nós devemos contribuir de acordo com as nossas posses, de acordo com os nossos recursos, para suprir as necessidades dos demais irmãos e para que haja o recurso necessário para a promoção do reino de Deus nesse mundo. Mas o que importa mesmo, irmãos, é que essa evidência, essa indicação de um crente verdadeiro, nós encontramos de maneira bem clara aqui. Não apenas nós fugimos de uma geração perversa, mas inevitavelmente o crente tem esse elemento catalisador entre os crentes. Eles se reúnem, eles se congregam, eles gostam de estar juntos. Os irmãos sabem que não é incomum nós terminarmos o culto aqui 8 horas, ou até antes de 8 horas. Acho que não estou exagerando não, né? Muitas vezes a gente termina 7h40, por aí. E às vezes eu me encontro saindo daqui 8h30, 9 horas, 9h30 da noite. A gente chega em casa já bem mais tarde. E ainda fica a gente aqui conversando, viu? Fica conversando gente aqui. Evidentemente que simplesmente isso não significa só comunhão. Na verdade tem até um perigo aí. O risco da sociedade. Simplesmente uma sociedade de pessoas, de amigos que gostam de estar junto, bater papo, conversar. Isso não é espiritualidade em si. No entanto, o fato permanece. O fato permanece. E isso é ressaltado nessa fotografia. O foco da câmera está exatamente aqui nessa comunhão. Eles juntos, e gostando de estar juntos, e preocupados com a situação dos outros. E a igreja aqui, e os irmãos aqui, dispostos mesmo a ajudar aos outros, de conformidade com a necessidade de cada um. É claro que isso, com o passar do tempo, foi se organizando. É bom que seja assim, que os próprios apóstolos depois teriam dificuldade. Olha, não dá mais para nós continuarmos com isso. Não dá mais nós não temos mais tempo, nós temos que nos dedicar aqui à nossa função, que é a pregação do Evangelho e a oração. Vamos eleger 7 homens de boa reputação, aos quais encarregaremos deste serviço. E eles então vão fazer essa assistência das viúvas lá, dos judeus helenistas que estavam sendo esquecidas na distribuição diária, no suprimento das suas necessidades. E vejam como eu quero chamar a atenção para isso dos irmãos, chamar a atenção mesmo. Vejam esse progresso. Os irmãos percebem isso? Percebem a igreja se arrumando, se organizando? A beleza da fotografia ali da igreja infantil permanece, lições permanecem para nós, mas vejam a igreja se arrumando, se estruturando, porque eu não sei se os irmãos já chegaram um dia a parar e se perguntar e pensar assim: por que a igreja tem que ter templo? Por que tem que ter ministro? Por que tem que funcionar assim? Por que tem que ter... A gente vê a igreja primitiva logo nesse início, não tinha nada disso, era uma coisa bem mais simples, bem mais espontânea assim, mas isso não durou muito, nem na Bíblia. A igreja teve que ir sendo necessária, teve que ir sendo arrumada.
teve que ser organizada. E, na verdade, nós estamos diante dessa igreja se organizando e se instituindo. E nós vemos, então, depois o apóstolo Paulo já dando melhores instruções acerca disso, especialmente nas cartas gerais. E a maneira como as igrejas cristãs, de modo geral, fazem é uma maneira muito salutar. Nós separamos um pouco dos nossos recursos, de conformidade com aquilo que nós recebemos, e então pastores, presbíteros e diáconos irão utilizar esses recursos para a subsistência da igreja, para a promoção do reino de Deus, para suprir as necessidades mútuas, e havendo necessidades adicionais, a igreja se apresenta, se voluntariza, e os irmãos nem sabem, nem é bom a gente estar falando sempre disso, mas quantas e quantas vezes surge uma necessidade específica, além do orçamento normal da igreja, nos reunimos 3, 4, 5, 10 pessoas, nos cotizamos, pode ser para levantar um valor de R$100 para cada um, pode ser para levantar um valor de R$1.000 ou mais para cada um, para ajudar a necessidade de um irmão que está passando por uma necessidade maior. Isso é função da igreja. E isso de uma maneira, claro, mais organizada e precisa ser feita, meus irmãos. Mas eu quero, desculpe, o tempo passou, mas eu quero ainda chamar a atenção para a primeiro elemento que marca aqui, e perseveravam na doutrina dos apóstolos. Isso é o primeiro lugar. Claro que a comunhão tem que ter. Nós não nos congregamos aqui como estranhos. Eu sei o nome de cada um dos irmãos. Às vezes me atrapalho na reunião de oração, porque também o cabelo branco, a idade, né? A gente já está aqui na hora, olha para um, olha para outro, às vezes não é parecido, aí dá um branco, mas eu praticamente sei o nome de cada um dos irmãos. E nós nos conhecemos, essa ideia de que chega aqui, adora, vai embora, ninguém conhece ninguém, não tem comunhão com ninguém na igreja, isso não é uma descrição de uma igreja verdadeira. Me desculpem, mas não é nem aqui, nem em outros, nem em momentos saudáveis da história ou em congregações, igrejas saudáveis na história da igreja. Mas, meus irmãos, embora esse elemento seja fundamental, importantíssimo no culto, a pregação do Evangelho é o centro. E é o que nós encontramos aqui. Perseveravam na doutrina dos apóstolos. Eles perseveravam lá. Eles não apenas ouviram aquela primeira mensagem de Pedro, compungindo, esfaqueando, apunhalando o coração deles, responderam positivamente, inquirindo o que eles deveriam fazer para serem salvos, recebendo as instruções de Pedro, mas, meus irmãos, percebam que eles continuavam querendo mais. Continuavam ali perseverando no ensino apostólico, na pregação apostólica. Isso é perfeitamente natural e salutar na vida de um crente. Não podemos compreender um crente que quer, ou anele, ou deseje, ou se satisfaça com uma dieta mínima de ensino de pregação do Evangelho. Aquele mínimo possível. Mas o normal do crente é que o crente quer saber mais. É que o crente persevera no ensino apostólico. Ele persevera lendo a palavra de Deus. Ele persevera lendo bons livros que o ajudem a entender melhor a vontade de Deus. Ele persevera, especialmente sendo exposto ao ensino e à pregação pública e solene do Evangelho, para a instrução dele, para a edificação dele, para que ele conheça mais a respeito do Salvador, para que ele conheça mais a respeito de Deus, o Criador, o Provedor, o Deus da providência, o Deus da redenção, para que ele conheça mais a respeito do Espírito Santo que no coração dele habita, para que ele conheça mais a respeito da sua própria natureza pecaminosa, para subjugá-la, levá-la cativa, a própria mente à obediência do Senhor Jesus, para que ele conheça mais a respeito da igreja, da vida na igreja, do que Deus deseja para a igreja, da natureza da igreja, do poder da igreja, dos ofícios na igreja, da membresia na igreja, e para que ele conheça mais a respeito da grande obra da salvação que Deus realizou em Cristo Jesus para nós, e conheça mais acerca da expectativa do mundo vindouro, de uma existência eterna, perfeita, na glória, com o corpo glorificado,
Emanuel, Deus conosco, Cristo habitando entre nós, reinando entre nós, novo céu, nova terra, onde habita a justiça e a vontade de Deus é feita de maneira plena e perfeita. Meus irmãos, o crente quer isso. E o crente que não gosta disso é doente. Não é possível. Ou ele não experimentou a graça regeneradora de Cristo, ou então o crente que não gosta... Bom, eu sei que tem outra parte também. Se a palavra de Deus não é ensinada, se a palavra de Deus realmente não é pregada, se no lugar da palavra de Deus o que nós encontramos é entretenimento, se no lugar da pregação do Evangelho o que nós encontramos é filosofia, é sociologia, é psicologia, é política, é qualquer outra coisa que não o testemunho apostólico, que não a palavra de Deus, que não a pregação do Evangelho, o ensino da vontade de Deus, aí é perfeitamente natural que o crente queira uma dieta mínima dessas coisas. Mas e eu espero com a graça de Deus, irmãos, que a palavra seja anunciada, ensinada e pregada aqui com sinceridade, verdade e graça. Então, o natural é que o crente queira mais e mais disso. E que, se depender dele, ele fica de barriga cheia do Evangelho. E ele vai adotar não aquela dieta mínima de emagrecimento, mas uma dieta substancial de encorajamento e de fortalecimento da alma. Ele não vai dizer, não, eu vou de manhã, não vou à noite. Eu vou à noite, não vou de manhã. Ou então eu vou só no domingo, para que na quarta-feira eu não vou? Ou então no sábado eu já não vou. Pelo contrário, o crente vai pensar assim, se tiver mais e desse para ter mais, fosse razoável dentro da vida moderna, mas eu quereria. E já que não é possível ter isso de maneira pública e solene, eu vou ler a palavra, eu vou ler a Bíblia, eu vou ler bons livros que me ajudem, e então eu vou anelar para aqueles momentos de encontro solene, quando nos congregamos para perseverar na doutrina dos apóstolos. Meus irmãos, essa era a vida na igreja primitiva. E é claro que naquele momento ainda de transição inicial dessa nova dispensação da graça, até o testemunho apostólico, a pregação apostólica, ainda era acompanhado de sinais e milagres, de prodígios. Observem que os apóstolos faziam isso. Em cada alma havia temor e muitos prodígios e sinais eram feitos por intermédio dos apóstolos. Não era uma coisa ordinária, corriqueira, que todo mundo fizesse, mas era uma coisa que os apóstolos eram utilizados de maneira para isso, especial para essas coisas também. Era uma indicação da própria autoridade deles. Assim como Cristo pregava e realizava milagres, eles também pregavam e realizavam milagres. E faziam isso de maneira especial. E é claro que, inspirados que foram, também, eles não apenas faziam milagres, mas o que ensinavam era inerrante, infalível, que foi registrado na Bíblia infalível, inerrante, porque eles estavam debaixo da operação absolutamente única e especial do Espírito Santo de Deus, como aqueles instrumentos especiais para a instituição da igreja nessa dispensação da graça. Deus ainda realiza milagres? É claro que Deus ainda realiza milagres. Deus cura? É claro que Deus cura. Deus tem poder para curar qualquer tipo de enfermidade, Deus tem poder para curar qualquer tipo de enfermidade. E aí Ele ainda faz isso, Ele ainda faz isso. O que nós questionamos é se Deus ainda concede esses dons especiais para pessoas especiais realizarem milagres. Uma vez que o cano já se completou, essa época da instituição da igreja na dispensação da graça já passou, os apóstolos já foram transferidos para a glória. O que nós questionamos é se hoje nós podemos dizer, como Pedro vai dizer, e nós vamos começar a estudar aqui semana que vem, no início do capítulo 3, Pedro e João, levanta e anda, em nome de Cristo. Aí a coisa já é outra. Aí já é outra coisa. Deus cura, e nós oramos e colocamos diante da vontade dEle. Mas outra coisa bem diferente é o que ocorre aí nas igrejas, muitas vezes de modo geral, em nome de Cristo eu te digo, te levanta e anda. Aí a coisa já é bastante complicada. Muitos sinais e prodígios eram feitos na igreja primitiva, mesmo naquele momento inusitado.
mas de modo geral pelos apóstolos. E observem também, irmãos, aquilo que marcava, agora não tanto aqui no versículo 42, marcava o espírito dele, a atitude deles. Era uma atitude alegre, alegria, singeleza de coração. Assim eles estavam ali, adorando, cultuando a Deus e desfrutando daquela comunhão dos santos, com alegria e com singeleza do coração. É verdade que há momentos difíceis na vida. Um dia nós estamos com um irmão enfermo e nós temos que chorar com os que choram. Um dia nós mesmos estamos abatidos na vida cristã. E nos abatemos às vezes pelos acontecimentos, pelas coisas que ocorrem. Aqui e ali nós ficamos como Elias e ficamos ali acabrunhados e podemos nos abater. Mas de um modo geral a vida cristã é uma vida alegre em Cristo. E essa descrição da igreja primitiva não tem por que não ser uma descrição da igreja de Cristo em qualquer época, normalmente. Primeiro porque nós não andamos segundo as circunstâncias. Nós não andamos pelo que nós vemos. Nós andamos pelo que nós esperamos, confiando nas promessas de Deus em Cristo. E por isso o povo de Deus é alegre. Não precisa ser hilariante. Ele não precisa forçar o sorriso, aquela coisa toda e maravilha e coisa, aquele negócio todo que a gente vê, às vezes, exagerado, forçado, falso, às vezes. Não dá. Mas a vida cristã não é... O crente não precisa ser aquele crente cabrunhado, aquele crente moribum, sempre sério, sempre triste, sempre... Algum problema há. É possível passar momentos assim na vida, não é? Momentos em que o nosso coração é quebrantado, momentos em que Deus trabalha na vida da gente às vezes, mas uma vida sempre assim, um crente sempre com a cara assim, aí a coisa é um pouquinho complicada. Dê um desconto aí para o pastor, porque o pastor leva os problemas de todo mundo, sabe? Não tem quem tenha dificuldade que não traga para a gente. E aí, às vezes, é difícil, viu? A gente só falta desmoronar. Mas alegria, singeleza, simplicidade de coração, louvando a Deus. Podia ser cânticos, através de cânticos, podia não ser a palavra original aqui, não necessariamente indica cânticos, mas indica louvor a Deus, ou nas orações, ou mesmo nos cânticos. Também nada impede que seja. E o resultado disso, para concluirmos, até porque o tempo passou e a chuva já mandou parar, era duplo. Pela graça de Deus, a igreja contava com a simpatia do povo. Num certo sentido, está dando para ouvir bem? A simpatia de todo o povo. Todo o povo, aqui não significa todo o povo. Podem ter certeza que os escribas, os fariseus hipócritas, os principais sacerdotes, não tinham simpatia nenhuma com esse grupo. Pelo contrário, nós vamos ver que eles vão perseguir a igreja de Cristo. Mas Deus foi tão gracioso que através dessa vida de adoração a Deus, de oração, de partir do pão, de comunhão e de pregação, eles passaram a contar com a simpatia de boa parte do povo, pelo menos naquele primeiro momento. E enquanto isso, o texto termina, Deus ia acrescentando, dia a dia, aqueles que iam sendo salvos. Dia a dia, pelo testemunho apostólico, pela comunhão dos irmãos, pelo partir do pão, pelas orações, pela vida da igreja primitiva ali, aqueles que tinham contato com aqueles irmãos convertidos iam sendo alcançados pelo testemunho apostólico, pela pregação apostólica, e eles iam sendo convertidos do seu pecado da iniquidade, da graça de Deus em Cristo. E olhem o que o texto diz, iam acrescentando, o Senhor acrescentava, porque isso é obra de Deus, irmãos, isso é obra de Deus. É Deus quem acrescenta os que vão sendo salvos. Nos compete
viver a vida cristã, nos compete orar, nos compete partir o pão, nos compete ter comunhão uns com os outros, nos compete nos colocarmos debaixo da pregação do Evangelho, pregar o Evangelho, mas Deus é quem acrescenta dia a dia aqueles que, com a graça dele, através da obra que Cristo realizou na cruz e pela operação que só o Espírito Santo de Deus pode realizar, ele muda o coração, salva do pecado, salva da iniquidade, salva dessa geração perversa, inclui na comunhão dos santos, na igreja de Cristo, e eles agora passam a viver essa vida de servir a Deus em oração, em comunhão, no partir do pão e na pregação. Que Deus nos abençoe, meus irmãos, e que com a graça dele a gente leve esse retrato da igreja incipiente e aproveitando aqui aquilo que é permanente, aquilo que a Bíblia como um todo, o Novo Testamento como um todo ensina que é permanente. A comunhão nos momentos em que Deus nos dá oportunidade para isso. O partir do pão, as orações e a pregação do Evangelho. Isso com alegria. O resto não nos compete. Deus é quem vai acrescentando dia a dia os eleitos que vão sendo salvos através do testemunho da igreja e da pregação do Evangelho. Vamos ficar em pé, irmãos? Eu peço ao presbítero Joênio que escolha um hino ou um corinho. Vamos cantar louvando ao Senhor, depois oraremos.